Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo certo? Na aula de hoje nós vamos tratar da Lei Complementar número 141 de 2012. Essa lei complementar, ela regulamenta o parágrafo 3º do artigo 198 da Constituição e ela dispõe aí sobre valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, estados, DF, municípios em ações e serviços públicos de saúde, além de outras questões, ok? A gente já gravou a aula referente à Constituição Federal e eu disponibilizei para os meus alunos. Então, se você quiser ser meu aluno ou minha aluna, link na descrição. É o primeiro link que eu fixei na descrição do meu vídeo. Logo abaixo tem o cupom de desconto para você aplicar no carrinho. No momento que você for efetuar a compra, você aplica o cupom, porque não é automático não, tá? Tem que aplicar e você vai ganhar um super desconto aí, beleza? E aí o que acontece? Essa aula de Constituição é importante vocês assistirem ela antes de vir para essa, tá? Porque o que é uma lei complementar, antes de mais nada? A lei complementar, ela complementa a Constituição Federal. Então, toda vez que você for estudar uma lei complementar, é isso. É um complemento à Constituição. Ela traz informações que não estão detalhadas no texto constitucional, tá? E é disso que a gente vai tratar aqui nessa aula. Eu separei para vocês um total de 6 questões na prática, 6 questões que eu vou resolver com vocês desse tema da Fundação Getúlio Vargas, ou seja, questões que a FGV já cobrou, e eu vou fazer alguns apontamentos aqui do que eu acho que pode ser cobrado em prova e que não foi cobrado, tá? Pode ser uma questão completamente inédita, mas são questões que são pertinentes aí para vocês que vão fazer o concurso da EBSER. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Seguinte, então, a Constituição Federal, eu tô com ela aqui na minha tela, tá? Esse aqui é o artigo 198, esse aqui é o parágrafo 3º, né? Então, lei complementar que será reavaliada pelo menos a cada 5 anos, estabelecerá. Então, tá vendo? Ele deixou em aberto, lei complementar. Qual lei? É a lei número 141, beleza? Então, ela será reavaliada a cada 5 anos e estabelecerá esses critérios, esses percentuais. E eu peço muita atenção de vocês, cara, que na hora que a gente chegar nos percentuais, é uma parte um pouquinho mais complicada, tá? Porque vocês vão ter que entender um pouquinho de direito tributário, só o básico mesmo, tá? Só para você, se caso isso ser cobrado em prova, se for cobrado em prova, vocês não errarem, né? Então eu vou alertar vocês na hora que a gente chegar nessa parte. Vamos lá então, pessoal. Então o que é essa lei complementar, né? Ela institui o valor mínimo, normas de cálculo do montante mínimo a ser aplicado anualmente pela União em ações e serviços públicos de saúde, tá? Então eu vou sempre destacar esse anualmente, porque é a cada ano, né? Não é, se ele falasse, é a cada 3 anos, a cada... Não, é ano a ano, tá bom, pessoal? Né? A ser aplicado pela União em ações e serviços públicos de saúde. 2. Percentuais mínimos do produto da arrecadação de impostos a serem aplicados anualmente pelos estados, pelo DF e pelos municípios em ações e serviços públicos de saúde, tá? Critérios de rateio da União vinculados à saúde destinados aos estados, ao DF e aos municípios, e dos estados destinados aos seus respectivos municípios, visando a progressiva redução das disparidades regionais. E 4, normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas esferas federal, estadual, distrital e municipal. Então é disso que está tratando aqui, né, a lei complementar. Está falando sobre recursos financeiros, dinheiro, né, pessoal? São os repasses que são feitos, né, a distribuição dessa grana, né, referente aqui ao Sistema Único de Saúde, né? Tudo que envolve saúde, tá bom? Beleza. Aí no artigo 2º, pessoal, ele trata aqui, ó, vamos lá. Ele fala assim: para fins de apuração da aplicação dos recursos mínimos estabelecidos nessa lei complementar, considerar-se-ão como despesas com ações e serviços públicos de saúde aquelas voltadas para a promoção, proteção e recuperação da saúde, que atendam simultaneamente aos princípios estatuídos no artigo 7º da Lei 8080. A gente estudou sobre esses princípios, lembra da universalidade, né? Lembra, por exemplo, da descentralização, tá? Então tá aí.
e as seguintes diretrizes, né? Então, quais são as diretrizes aqui que serão observadas na Lei Complementar 141? Então, 1. Sejam destinadas às ações de serviço público de saúde de acesso universal, igualitário e gratuito. 2. Estejam em conformidade com objetivos e metas explicitados nos planos de saúde. Olha só. Nos planos de saúde de cada ente da federação. 3. Sejam de responsabilidades específicas do setor da saúde, não se aplicando a despesas relacionadas a outras políticas públicas que atuam sobre determinantes sociais e econômicos, ainda que incidentes sobre as condições de saúde da população. É importante saber essas diretrizes. Eu não vi questão... Assim, eu vi uma questão de prova tratando aqui do inciso 1 e eu acho que a gente vai resolver ela hoje. Mas de verdade, cara, não é algo que derruba candidato. Não é algo que assim, nossa, não vou conseguir acertar. Não. É algo tranquilo, né? Não tem problema nenhum, tá bom, pessoal? Aí aqui no parágrafo único fala assim, além de atender aos critérios estabelecidos no caput, o que é o caput? Isso aqui, ó, a cabeça do artigo 2º, tá? As despesas com ações e serviços públicos de saúde realizadas pela União, Estados, DF e municípios deverão ser financiadas com recursos movimentados por meio dos respectivos fundos de saúde, tá? Também não vejo tanto potencial de pró. Agora, galera, o artigo 3º, eu peço muita atenção de vocês. Porque se tem um ponto que cai em provas, é o artigo 3º e o artigo 4º. E qual que é a ideia aqui? Que o examinador maldoso, o examinador que quer te pegar, ele vai fazer com você. Ele vai trocar o artigo 3º com o artigo 4º. Porque o que fala o artigo 3º? Só para vocês entenderem. Eles falam assim, ó. Observadas as disposições, para efeito da apuração da aplicação dos recursos mínimos aqui estabelecidos, serão consideradas despesas com ações e serviços públicos de saúde as referentes a... Então, ele está falando assim, o que é consideradas ações e serviços públicos de saúde? Quais são as situações, as condições em que a gente pode caracterizar a despesa com ação e serviço público de saúde. Agora, no artigo 4º, ele fala as situações em que não são consideradas despesas e ações com ações e serviços públicos de saúde, entendeu? Uma fala as que são despesas com ações e serviços públicos de saúde e a outra que não são despesas com ações e serviços públicos de saúde, entendeu? Só que, cara, tem algumas situações, pessoal, de verdade, que é muito parecido. Muito. Tem uma até que, assim, parece que é a mesma coisa, cara. A mesma coisa em um e em outro. A gente vai entender aqui, tá? Então, vamos lá. Vamos entender aqui quais são... Primeiro, ó, artigo 3º. Quais são as despesas com ações e serviços públicos de saúde que são consideradas? Vamos lá? Tenta, cara, assim, memorizar é importante, pessoal? Mas tenta entender, muito além de tentar sair memorizando, tenta entender o contexto e tentar que isso faça sentido na sua cabeça. Ou isso realmente faz sentido ser algo relacionado a serviços públicos de saúde, né? Entendeu? Tenta entender, que aí você não vai precisar sair memorizando, feito doido aí não, tá? Vamos lá, olha só. 1. Vigilância em saúde, incluindo a epidemiológica e a sanitária. Por óbvio, pessoal, isso aqui é uma ação serviço público de saúde. Você tem alguma dúvida quanto a isso? Não. Então, se cair na sua prova perguntando vigilância em saúde, incluindo a epidemiológica e a sanitária, você vai marcar que não é uma ação ou serviço público de saúde? Claro que não. É uma despesa. Entendeu o que eu tô falando? É isso. A coisa tem que ser... Se for muito óbvia, você vai marcar na prova. Você sabe que tá certo. Agora, quando a gente chegar nas que não são tão óbvias assim, eu vou apontar para vocês, tá? Porque aí pode ser que confunda com o artigo 4º. Aí eu vou te falar, tá? Vamos lá. 2. Atenção integral e universal à saúde em todos os níveis de complexidade. Em todos os níveis de complexidade. Incluindo a assistência terapêutica e a recuperação de deficiências nutricionais. Tem alguma dúvida? Que é uma ação ou serviço público de saúde? Não. Então, beleza. Vamos lá. Capacitação do pessoal de saúde do Sistema Único de Saúde, SUS. A
capacitação do pessoal referente ao SUS é uma ação ou serviço público de saúde, tá? Beleza. 4. Desenvolvimento científico e tecnológico e controle de qualidade promovidos por instituições do SUS. Tranquilo também, né, pessoal? 5. Produção, aquisição e distribuição de insumos específicos dos serviços de saúde do SUS, tais como imunobiológicos, sangue, hemoderivados, medicamentos e equipamentos médico-odontológicos. Tranquilo também. Agora, cuidado com o inciso 6 e 7. Olha o que ele fala. Saneamento básico de domicílios ou de pequenas comunidades, desde que seja aprovado pelo Conselho de Saúde, do ente da Federação Financiador da Ação, e esteja de acordo com as diretrizes das demais determinações previstas nessa lei complementar. Cuidado com esse ponto aqui, tá? Eu já vou te explicar o porquê que você tem que ter cuidado. Vamos ver o 7. Saneamento básico, novamente, dos distritos sanitários especiais indígenas e de comunidades remanescentes de quilombos. Cuidado com esses dois pontos, tá? Segura aí que a gente já chega lá, tá? 8. Manejo ambiental vinculado diretamente ao controle de vetores de doenças. Também cuidado com esse ponto. Já te explico o porquê também. 9. Investimento na rede física do SUS, incluindo a execução de obras de recuperação, reforma, ampliação e construção de estabelecimentos públicos de saúde. Também segura esse ponto aqui, tá? Eu tô reforçando isso aqui para você ter atenção aqui, beleza? Cuidado. Vamos pro 10. Remuneração do pessoal ativo da área de saúde. Pessoal ativo, vou reforçar, do pessoal ativo da área da saúde em atividade nas ações de que trata este artigo, incluindo os encargos sociais. Vamos lá. 11. Ações de apoio administrativo realizadas pelas instituições públicas do SUS e imprescindíveis à execução das ações e serviços públicos de saúde. 12. Gestão do sistema público de saúde e operação de unidades prestadoras de serviços públicos de saúde. Isso é óbvio, né, pessoal? E o 13, esse aqui, eu vou colocar um asterisco gigante, porque, na minha opinião, a banca vai cobrar esse inciso aqui lá no dia 16 de março de 2025, tá? E eu quero que você lembre dessa aula aqui, para você não errar a questão em prova, tá bom, pessoal? E ele fala o seguinte: custeio e investimento em hospitais universitários federais, inclusive por meio de entidade pública responsável por sua administração, desde que as despesas sejam aprovadas pelo Ministério da Saúde e estejam de acordo com as diretrizes das demais determinações previstas nessa lei complementar. E isso aqui é uma inclusão feita pela Lei Complementar 209 de 2024. Ou seja, pessoal, isso aqui é recente. Isso aqui tem um contexto que se aplica para vocês aí da EBSER, Hospitais Universitários Federais, EBSER, tá? Então tá aí uma alteração recente, né? E que pode estar na sua prova. Então lembra, custeio e investimento em hospitais universitários federais, isso é considerado, assim, uma despesa em ações e serviços públicos de saúde, tá? Agora, o artigo 4º, meu Deus do céu, é aqui que tá o problema. Por quê? Ele traz as condições em que não constituirão despesas com ações e serviços públicos de saúde. O examinador ele vai brincar com isso aqui, tá? Vamos lá, vamos ler aqui os incisos. Então, 1. Pagamento de aposentadorias e pensões, inclusive dos servidores da saúde. Cara, isso aqui vai te derrubar, você sabe por quê? Porque eu acabei de te falar, cara, aqui em cima, ó, que pro pessoal ativo é considerada pessoal ativo. Agora, pro pessoal
inativo, quem tá na inatividade, quem tá aposentado, aí já não se aplica. Você entendeu? Então falou assim, é de servidor ativo, é considerada despesa. É pagamento de aposentadoria e pensão, não é considerada despesa com ações de serviços públicos de saúde. Entendeu, galera? Entendeu isso aqui? Não vai errar isso em prova, pelo amor de Deus. 2. Aí, cara, olha o problema. Pessoal ativo da área da saúde. Uai, Felipe, você acabou de falar que o pessoal ativo é considerado, mas lê o resto. Quando em atividade alheia à referida área. Você entendeu? Cuidado na hora da prova, cara. Lê tudo. Quando em atividade alheia. Porque lá, aqui no artigo 3º, ele fala, né? Ele fala o seguinte. Ele fala, né? Cadê a parte do pessoal? Aqui, ó, no inciso 5. Remuneração do pessoal ativo da área da saúde. Agora, no artigo 4º, é quando ele tiver em função alheia, tá? Atividade alheia à área da saúde. Aí, nesse caso, não é constituída a ação e serviço público de saúde. Entendeu, galera? Tranquilo. Não vai errar assim em prova. 3. Assistência à saúde. Uai, como assim assistência à saúde? Mas olha o resto. Que não atenda ao princípio de acesso universal. Se atende ao princípio de acesso universal, ok. Mas se não atende a esse princípio, aí não é considerada despesa com ações e serviços de saúde. Entendeu? Vamos lá. 4. Merenda escolar. Não vai falar que merenda escolar é considerada despesa, não, pessoal. Não é considerada despesa. Não é considerada despesa. Ok? Tranquilo. 5. Olha o problemão. Saneamento básico. A gente falou de saneamento básico, tá? Ó, saneamento básico, inclusive quanto às ações financiadas e mantidas com recursos provenientes de taxas, tarifas ou preços públicos instituídos para essa finalidade. Vamos comparar lá com o artigo 3º, que fala de saneamento básico? Esse saneamento básico do artigo 3º é quando for de domicílios ou de pequenas comunidades, desde que seja aprovado pelo Conselho de Saúde, tá? Então lembra, se falar de saneamento básico de domicílios ou de pequenas comunidades, desde que haja aprovação pelo Conselho de Saúde, é considerada despesa com ações e serviços públicos de saúde. Agora, se falar saneamento básico de forma geral, aí não é considerado, tá, pessoal? Toma cuidado. E se falar em saneamento básico específico para distritos sanitários especiais indígenas e de comunidades remanescentes de quilombos, é considerada despesa. Agora, se falar, novamente, se falar de forma abrangente, aí não é considerada despesa. Entendeu, pessoal? Cuidado, tá? Muito cuidado mesmo. Olha os outros problemas. 6. Limpeza urbana e remoção de resíduos. Não é considerada despesa, tá? Não é. Preservação e correção do meio ambiente, realizadas pelos órgãos de meio ambiente dos entes da federação ou por entidades não governamentais. Também não é considerada despesa. Agora, se você for lá no artigo 3º, por exemplo, fala lá de manejo ambiental. Aí, como assim manejo ambiental? Mas manejo ambiental vinculado diretamente ao controle de vetores de doenças. Se falar em manejo ambiental para o controle de vetores de doenças, é considerado despesa. Agora, se falar em limpeza urbana, remoção de resíduos, preservação e correção do meio ambiente de forma ampla, aí não é considerada despesa. Entendeu? Beleza? Esse aqui, cara, ia derrubar muita gente. Ações de assistência social não é considerado despesa. Por isso que eu marquei um asterisco aqui. Falou em ações, esse aqui não é óbvio, tá, pessoal? Não é óbvio. Se você não estudou, você erra isso aqui em prova, eu te garanto. Ações de assistência social, tá no artigo 4º. Não constituirá despesa com ações e serviços públicos de saúde. E eu tô reforçando esses pontos aqui, pessoal, não é à toa não, porque isso aqui cai, tá? Isso aqui cai. Então,
ações de assistência social, grava, não é considerada despesa. Com ações e serviços públicos de saúde. Gravou isso aí? Não vai marcar que é não, né? Beleza. 9. Obras de infraestrutura, ainda que realizadas para beneficiar direta ou indiretamente a rede de saúde. Essa daqui, pra mim, é a pior de todas. Porque essa daqui, cara, é muito parecida com essa daqui, ó. É muito parecida com esse inciso 9. Porque no inciso 9 fala o seguinte: investimento na rede física do SUS, incluindo execução de obras de recuperação, reforma, ampliação e construção de estabelecimentos públicos de saúde. Isso é considerado uma despesa. Agora, quando você fala em obras de infraestrutura, ainda que realizadas para beneficiar direto ou indiretamente a rede da saúde, aí não é considerada despesa. Vai entender. Vai entender, tá? Então, assim, cara, essa daqui pra mim é a que é a menos óbvia de todas, tá? Então, assim, se falar em obras de infraestrutura, tenta gravar, cara, não constituirá despesa. Obra de infraestrutura. Agora, se falar em investimento na rede física do SUS, se especificar o SUS, deixar bem claro, é investimento para a rede do SUS, aí sim é considerado despesa, entendeu? Então tenta separar essas duas aí para você não confundir na hora da prova. Sempre que falar de forma abrangente, tenta memorizar assim, essas não óbvias assim. Sempre que ele deixar de modo amplo, não especificou a saúde, ou não especificou o SUS, isso não é considerado. Se não deixou claro. Agora, se ele deixar claro, é considerado, tá? Tenta separar assim que você não vai errar em prova, beleza? E aí tem a 10, né? Ações e serviços públicos de saúde custeados com recursos distintos dos especificados na base de cálculo definida nesta lei complementar ou vinculados a fundos específicos distintos daqueles da saúde. Isso aqui eu não vejo tanto potencial, tá? Mas enfim. E a 11, essa aqui tem muita chance de estar na sua prova também, porque também é a alteração feita pela lei complementar 209, que ela fala: remuneração de pessoal ativo e inativo dos hospitais universitários federais ou entidade pública responsável por sua administração. Também toma bastante cuidado, porque aqui, ó, o que é considerada despesa? O custeio e o investimento em hospitais universitários federais. Novamente, o que é considerada despesa? Custeio e investimento em hospitais universitários federais. Agora, a remuneração do pessoal ativo e inativo dos hospitais universitários federais ou entidade pública responsável por sua administração não é considerada despesa com custeio, tá? Isso aí pode te confundir, porque lá no inciso 1, né? Aliás, lá no inciso 3, não, no inciso 3 não, é na parte que fala do pessoal ativo, né? Inciso 10 do artigo 3º fala, né? Remuneração do pessoal ativo da área da saúde, nesse caso, é considerada despesa. Agora, se falar da remuneração da galera dos hospitais universitários federais, aí não é considerada despesa, entendeu? Porque aí quem faz o pagamento dessa folha, dessa remuneração, são os próprios hospitais universitários federais, né? Então, aí nesse caso, você não vai destinar o recurso da saúde, nesse caso, não precisa, entendeu? Só quando é nesse caso aqui, ó, do inciso 10, né? Na área da saúde de forma geral, beleza? Então, assim, pessoal, esses dois artigos são os mais problemáticos da lei, tá? Que podem realmente te confundir na hora da prova. Mas, assim, eu tentei aqui passar para vocês uma ideia que vai facilitar o seu entendimento, tá? Qualquer coisa, depois você assiste de novo essa aula ou pega a lei, faça a leitura. Eu sempre falo, cara, a videoaula não substitui a leitura seca da lei, tá? E isso aqui você só vai aprender, cara, de um jeito. Só tem um jeito de você gravar isso aqui tudo. Resolvendo questões. Não tem mistério, tá? Show? Beleza, pessoal. Aí quando você pensa que não tem como piorar a situação, dá pra piorar um pouquinho, tá? Aliás, não vai ser tão ruim assim não, tá? Aqui fala sobre os recursos mínimos, né? Então, a aplicação de recursos em ações e serviços públicos de saúde. Aí fala o seguinte, deixa eu só tomar uma água aqui. Ele fala o seguinte, ó.
Artigo 5º. A União aplicará anualmente em ações e serviços públicos de saúde o montante correspondente ao valor empenhado no exercício financeiro anterior, apurado nos termos dessa lei complementar, acrescido de, no mínimo, o percentual correspondente à variação nominal do Produto Interno Bruto, PIB, ocorrida no ano anterior ao da lei orçamentária anual, tá? Na prática, pessoal, a União, ela vai aplicar, coloca uma coisa na sua cabeça, é 15%. E aonde que tá essa informação? Tá lá na Constituição Federal. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Lá na Constituição Federal, no inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 198, ele fala, né? No caso da União, a receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro, né? Não pode ser inferior a 15%, tá? Então, no mínimo, 15% da receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro será aplicada em ações e serviços públicos de saúde, tá bom, pessoal? Então, a União, né, tem lá os impostos, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui, ó, imposto de renda, além de outros impostos que existem em âmbito federal, né? Esses impostos, a somatório dessa receita corrente líquida, desse montante, no mínimo, tá? Não pode ser inferior a 15%, vai ter que ser aplicado em ações e serviços públicos de saúde, ok? Sempre que falar da União é 15%, tá bom? No mínimo 15%. Show? Aí fala no artigo 6º o seguinte: os estados e o Distrito Federal aplicarão anualmente em ações e serviços públicos de saúde, no mínimo 12%. 12%. Novamente, 12%. E aí, ele fala o seguinte: da arrecadação dos impostos a que se refere o artigo 155 e dos recursos de que trata o artigo 157, a linha A do inciso 1 e o inciso 2 do caput do artigo 159, todos da Constituição Federal. Cara, que diabo é isso, velho? Meu Deus do céu. Calma, calma. Vai dar certo. Respira, tá? Vamos lá, pessoal. O que acontece? Quando você vai lá no artigo 155 da Constituição Federal, quais são os impostos que estão lá? Eu coloquei bem aqui na lei, ó. Eu coloquei aqui para facilitar a sua vida. Quais são os impostos? Transmissão, causa-mortes e doação de quaisquer bens ou direitos. Esse aqui é o famoso ITCMD, tá? ITCMD, ok? Então, se falar em ITCMD, ele é um imposto estadual, tá, pessoal? E é importante também uma coisa, tá? O Distrito Federal, ele tem uma peculiaridade. Por quê? Ele tem um regime híbrido. Ele, ao mesmo tempo, ele arrecada impostos estaduais e municipais, tá? O DF funciona de forma híbrida. Então, todo imposto referente a município e todo imposto referente a estado, o DF arrecada, tá? Só que a diferença é que o DF, quando se tratar de impostos estaduais, essencialmente, é 12%, igual tá falando no artigo 6º. Aí no artigo 7º ele deixa claro, ó, que quando for, por exemplo, impostos municipais, com características municipais, o DF vai arrecadar 15%, tá? Então, para municípios é 15%. E para o DF, nos impostos que forem municipais, 15%. Agora, no artigo 6º, os estados é 12%. E para o DF, naquilo que for imposto de característica estadual, 12%. Entendeu, galera? De boa? Ou é complicado decorar isso aí? Tá? Vamos lá, vou retomar aqui o artigo 6º, tá? Então, quais são os incisos aqui do artigo 155, né? Então, o ITCMD, qual que é o próximo aqui, ó? Operações relativas à circulação de mercadorias, etc. Esse aqui é o ICMS, tá bom? Você já deve ter ouvido falar desse nome, ICMS. E o terceiro, também você deve conhecer bem, é o imposto, né, propriedade de veículos automotores, que é o IPVA. IPVA. Então, se for ITCMD, ICMS, IPVA, é para os estados e para o DF, né? 12%, no mínimo. Show de bola?
Agora, nos municípios, tem outro detalhe. Aí ele fala aqui, por exemplo, a linha A do inciso 1 e o inciso 2 do caput do artigo 159, que são esses aqui que eu trouxe para vocês, mas que não são importantes para fins de prova, tá, pessoal? Eu coloquei só de forma protocolar aqui. O importante é você memorizar os impostos estaduais que vão incidir aqui nessa aplicação, né, para os recursos da saúde. Memorize esses três aqui que você não vai errar em prova, tá? Aí o artigo 7º ele fala, né, dos municípios, né, em ações e serviços públicos de saúde, no mínimo 15% da arrecadação dos impostos a que se refere o artigo 156. O que fala o artigo 156? Inciso 1. Propriedade predial e territorial urbana. Você conhece bem esses impostos, né? Vou colocar aqui, ó, IPTU e ITU, tá? IPTU e ITU são impostos municipais. 2. Transmissão intervivos a qualquer título por ato oneroso de bens imóveis, tá? Esse aqui é o famoso ITBI. ITBI também se aplica aqui aos municípios, tá? E o outro aqui, serviços de qualquer natureza. Esse aqui é o famoso ISS, tá bom? Então é isso. Memoriza esses três aqui de cada, tá? O que não for nenhum, nem esses aqui, nem esses aqui, vai ser imposto federal. Por exemplo, imposto de renda. Imposto aqueles impostos, né? IOF, tá bom? Esses impostos aí são impostos federais, tá bom, pessoal? Então aí se aplica a União. Aqui eu tô falando do Estado, tá? E dos municípios, certo? Então esses impostos aqui, você vai aplicar aqui esses 12% ou 15%. É só você pensar, qual que é o grande foco da saúde, né? Qual que é o lugar onde a saúde tem que ser vista como prioritária? Nos municípios. Então os municípios, eles vão ter que destinar uma parte maior do que os estados, né? 15% da arrecadação dos municípios vai se aplicar à saúde. Agora nos estados é menor, é 12%, e a União, ela também aplica 15% da sua arrecadação, tá? Na saúde, entendeu? Essa que é a ideia, beleza? Então memoriza. Vou colocar aqui, ó. Vou colocar um esqueminha aqui para facilitar, ó. Vou colocar de vermelho. Então, União, 15%. No mínimo. Estados e o DF também, naquilo que for imposto estadual, 12%. E municípios e o DF, naquilo que for imposto municipal, 15%. Tá? Vai conseguir acertar isso aqui em prova ou não? Acho que dá, né, pessoal? Não é possível, tá bom? Tentei deixar o máximo, mais claro possível para vocês. Cara, eu tô deixando mastigado, porque se você fosse dar sozinho isso aqui, você ia ver, ia ser difícil, tá? Mas tamo aí. Aí, o artigo 12, ele fala que os recursos da União serão repassados ao Fundo Nacional de Saúde. Serão repassados ao Fundo Nacional de Saúde. Grava, isso já foi cobrado em prova, tá? O parágrafo único fala assim: o repasse dos recursos para custeio e investimento em hospitais universitários federais, que é o caso de vocês aí, tá? Olha só. Inclusive oriundos de emendas parlamentares, poderá ser realizado por meio de descentralização de créditos orçamentários do Fundo Nacional de Saúde para essas instituições ou para a entidade pública responsável por sua administração. Isso aqui também é uma lei complementar de 2024. Eu tendo a achar que a banca ela pode cobrar qualquer um desses instrumentos aí que a gente falou, né, que são alterações recentes. Tanto o inciso 8, o inciso 13, né, lá do artigo 3º, tanto o inciso 11 do artigo 4º e também o parágrafo único do artigo 12. Toma bastante cuidado com esses três, porque esses três foram alterações recentes e provavelmente o examinador da FGV tá de olho nessas partes, tá? Cuidado. Tranquilo, pessoal? De resto, cara, eu não vejo potencial de prova. Tirando essa parte aqui, tá? Que é aqui a parte da movimentação dos recursos dos estados. Ele fala aqui no parágrafo 1º, né?
Os planos estaduais de saúde deverão explicitar a metodologia de alocação dos recursos estaduais e a previsão anual de recursos aos municípios, pactuadas pelos gestores estaduais e municipais em comissão intergestores bipartite e aprovadas pelo Conselho Estadual de Saúde, tá? Então são os planos estaduais de saúde que deverão explicitar essa metodologia, né, e etc, tá bom? E aqui também fala que no artigo 20, que as transferências dos estados para os municípios destinadas a financiar ações e serviços públicos de saúde serão realizadas diretamente aos fundos municipais de saúde de forma regular e automática, tá bom? Também é um ponto que eu acho que já foi cobrado em prova. De resto, não vejo potencial de prova, tem um montão de coisa aqui, tá? Tem essa parte aqui da transparência que fala no artigo 31, né? Os órgãos gestores de saúde da União, estados, DF e municípios darão ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, das prestações de contas periódicas da área da saúde, para consulta e apreciação dos cidadãos e instituições da sociedade, com ênfase no que se refere a comprovação do cumprimento do disposto nessa lei complementar, relatório de gestão do SUS, tá? Isso que pode ser cobrado, avaliação do Conselho de Saúde sobre a gestão do SUS no âmbito do respectivo ente da federação. A transparência e a visibilidade serão asseguradas mediante incentivo à participação popular e realização de audiências públicas durante o processo de elaboração e discussão do plano de saúde. Essas coisas aqui são meio autoexplicativas, tá, pessoal? Então a sociedade vai participar, tem que dar ampla divulgação, tem que dar transparência. Isso é um princípio básico da administração pública, tá? Transparência, publicidade, incentivo à participação popular, tá? Então é o que tá falando aqui, mas eu sinceramente acho que isso aqui não tem potencial de prova e se cair, a maioria de vocês vai acertar, tá? O mais importante, na minha opinião, são os pontos que eu destaquei com vocês. Vou reforçar. Artigo 3º, artigo 4º, tá? E o artigo 5º, 6º e 7º, tá bom, pessoal? E o 8º também. Esses são os pontos mais importantes. O artigo 12 também tem uma certa importância. De resto, não vejo tanto potencial de prova. Depois, se vocês quiserem fazer a leitura seca, façam, tá? Mas eu acho que eu consegui destrinchar aqui os principais pontos que devem estar na sua prova. Vamos resolver questões agora? Vamos lá. Vamos resolver. E essa aula aqui, cara, ela é um pouquinho complicadinha, né, pessoal? Mas você entendendo aqui, cara, você não vai errar não, tá? Você vai ver que é de boa. Ó, vamos lá. Questão número 1. Eu também acho que assim, a banca não vai pegar tão pesado assim na prova de vocês, tá? Eu assim espero. Assim, eu espero que seja uma questão que seja... Que as pessoas não errem, né? Assim, que pelo menos quem estudou acerte, né? Quem vai errar é quem não estudou. Agora, se a banca colocar um negócio muito complexo, aí realmente fica difícil, né, pessoal? Vamos lá. Questão número 1. A Lei Complementar 141 dispõe sobre os valores mínimos, etc. De acordo com a tal lei, para efeito da apuração da aplicação dos recursos mínimos lá estabelecidos, serão consideradas despesas com ações de saúde. Olha só, ela está falando que serão consideradas despesas com ações e serviços públicos de saúde. Está falando de qual artigo, pessoal? Artigo 3º. Aquilo que tiver no rol do artigo 4º, você pode retirar. Ele está perguntando do artigo 3º. Então só tem uma questão correta aqui. Dessas 5, ele vai colocar 4, que é do artigo 4º, que é as que não são, e uma estará certa, que é exatamente a do artigo 3º. É ela que você tem que encontrar. Entendeu a ideia? Vamos ler as alternativas? Então vamos lá. As referentes às ações de assistência social. Cara, o examinador, velho, ele é maldoso. Ele tem ódio no coração. Eu falei pra vocês, cara, que se cair na prova, o cara que não estudou, ele vai marcar isso aqui. Ele vai marcar. Mas você que tá estudando, você sabe que isso aqui não é considerada ação ou despesa, né, com ações e serviços públicos de saúde. Exatamente. A assistência social, ela tá em qual artigo, pessoal? Deixa eu apagar aqui, ó. Ela tá lá no artigo 4º.
Qual inciso? Vamos lá? Aqui, ó. Vamos lá no artigo 4º. Vamos lá. Tem gente que não gosta, né? Que eu fico retomando isso aqui. Mas como é que você vai estudar isso aqui, cara, se você não fizer essa retomada, cara? Não tem jeito, tá? Tá aqui, ó. Inciso 8. Ações de assistência social. Isso não é constituída despesa com ações e serviços públicos de saúde, tá? Então, artigo 4º, inciso 8, tá? Então, errado, tá fora. Letra B. As destinadas ao pessoal ativo da área da saúde. Né? Aí você só lê isso aqui, né? E não lê o resto. Quando em atividade alheia à referida área. Não, aí se for alheia à referida área, não é considerada despesa. Então isso aqui tá errado, por quê? Isso aqui tá onde? Tá lá no artigo 4º. Qual inciso? Vamos olhar? Lá no inciso 2. Artigo 4º, inciso 2. Não é considerada despesa, tá? Letra C. As destinadas às obras de infraestrutura. Tô falando que o examinador é maldoso, cara? Eu falei, ó, se falou de infraestrutura, se falar de forma aberta, não é. Agora, se ela especificar, não, é pro SUS, é específico pro SUS, aí é considerada. Vamos ler a alternativa? As destinadas às obras de infraestrutura, ainda que realizadas para beneficiar direta ou indiretamente a rede de saúde. Isso aqui tá o quê? Tá errado. Isso aqui tá onde? Tá no artigo 4º. Tá qual inciso? Vamos lá? Tá lá no inciso 9, tá? Artigo 4º, inciso 9, tá? Então, agora se falasse aqui, ó, por exemplo, investimento na rede física do SUS, aí estaria certo. Aí seria considerado uma despesa, entendeu? Então, essa questão aqui, cara, derruba geral, tá? Derruba muita gente. Letra D. As referentes ao saneamento básico. Opa, saneamento básico. Aí calma lá, segura e lê o resto. Dos distritos sanitários especiais indígenas. Aí tá certo, pessoal. Aí é considerada despesa. E comunidades remanescentes de quilombos. Aí tá certo. Resposta letra D. Isso tá onde? Tá no artigo 3º. Vou colocar aqui, ó. Artigo 3º. Qual que é o inciso? Vamos lá? Olha lá. Ó. Tá lá no inciso 7, tá? Inciso 7. Isso aqui tá certo. Isso é considerada despesa, que é o que a banca tá te perguntando. E letra E. Referentes à merenda escolar. O que eu falei? Falou de merenda? Merenda não é. Merenda não é. Então aí você elimina. Tá fora. Isso tá lá onde? Tá no artigo 4º. Qual inciso? Qual inciso? Merenda escolar. Olha lá, ó. Vamos ver aqui. Inciso 4, tá? Inciso 4. Entendeu, galera? Toda aquela coisa que eu fiz no começo da aula não foi à toa, é porque cai. Isso aqui cai, tá? Então, letra D é a resposta. Isso aqui é uma questão difícil, tá, pessoal? Isso aqui é uma questão difícil. Isso aqui é uma questão que te coloca lá dentro da EBSER. É uma questão que te coloca numa posição muito boa no concurso. Vamos lá? Questão número 2. Conforme estabelecido na Lei Complementar número 141, a metodologia de alocação dos recursos estaduais e a previsão anual de recursos aos municípios, pactuadas pelos gestores estaduais e municipais, deverão ser explicitadas. Aí já é uma questão mais tranquila, né? A gente falou, né, nos planos estaduais de saúde, né? E é onde que tá falando isso aqui na lei, aí já aparece lá mais para frente na lei, né? Olha só. Foi o que eu falei para vocês, né? Então fala que os planos estaduais de saúde, eles que vão explicitar a metodologia de alocação dos recursos estaduais, tal, etc, né? Olha lá, ó. Metodologia de alocação dos recursos estaduais, previsão anual de recursos aos municípios, né? Olha lá, ó. Previsão anual de recursos aos municípios. É o quê? É o Plano Estadual de Saúde, resposta letra A. Questão número 3. Segundo os critérios estabelecidos na Lei Complementar 141, não é considerada uma despesa com ações. Aí já é o contrário. Ele tá te perguntando, ó, presta atenção, você tá mexendo no celular, você tá disperso aí ou dispersa. Volta a atenção aqui para mim. O que ele tá te perguntando? Aqui não é considerada despesa. Se aqui não é, tá em qual artigo?
4º. Artigo 4º. Você tem que localizar aqui uma alternativa que está no artigo 4º. Porque as outras 4 alternativas, ele vai colocar do artigo 3º. E você tem que saber diferenciar o que é do que não é. Vamos lá? Vamos ler a letra A. Capacitação do pessoal de saúde do Sistema Único de Saúde. Eu vou dar um tempinho aí para você. E aí, o que você acha? Capacitação do pessoal de saúde é ou não é uma despesa com ações de serviço público de saúde? E aí? É considerado, pessoal. É considerado. Tá lá no artigo 3º. Vamos procurar o inciso dessa capacitação? Vamos lá. Aguenta firme. É assim mesmo, cara. Estudar para concurso não é brincadeira, não. Né? Quando eu falo para vocês, cara, você quer estudar para concurso? Quer encarar o desafio? Então, cara, você tem que se debruçar, tem que incorporar mesmo, cara. Tem que ter uma mentalidade de vencedor, cara, competidor. Não adianta você ficar, ai meu Deus, não é pra mim, ai não sei o que. Você não vai passar, cara. Você tem que ter uma mentalidade forte, tá? Tá no inciso 3, tá? Capacitação do pessoal do SUS tá no inciso 3. Então, artigo 3º, inciso 3, tá fora. Tá perguntando aqui, não é. Letra B. Ação de vigilância em saúde, incluindo a epidemiológica e sanitária. Isso não é considerado, pessoal? O que você acha? Isso é considerado. Isso aqui está no artigo 3º. Em qual inciso? Ações de vigilância em saúde. Tá aqui, ó. Vigilância em saúde. Inciso 1. Então, letra C. Manejo ambiental. Cuidado. Vinculado diretamente ao controle de vetores de doença. Quando for para esse fim, é considerado, tá, pessoal? Despesa. Então, isso aqui tá lá no artigo 3º. De qual inciso? Tá? De qual inciso? Inciso 8. Inciso 8. Letra D. Assistência à saúde que não atenda ao princípio de acesso universal. Aí, se não atende ao princípio de acesso universal, isso não é considerada despesa. Então, isso aqui tá lá no artigo 4º. Agora, essa é a resposta, tá? Artigo 4º, qual inciso? Vamos ver. Inciso 3. Inciso 3. Então, a resposta é a letra D. E a letra E, saneamento básico dos distritos sanitários especiais indígenas. Isso é considerada despesa. Isso está lá no artigo 4º, artigo 3º. De qual inciso? De qual inciso? Né? Inciso 7. É isso mesmo? Isso. Inciso 7. Tá bom? Entendeu, galera, a ideia? Cuidado, cara, eu vou reforçar novamente. Cuidado, porque eu acho que o examinador, sendo bem sincero com vocês, eu acho que o examinador ele vai ter um olhar especial aqui com o inciso 13, porque é uma alteração recente, e com o inciso 11 aqui, tá? Inciso 11 do artigo 4º, que fala, o inciso 11 do artigo 4º, aqui não é remuneração de pessoal ativo e inativo dos hospitais universitários federais, isso não é considerada despesa com ações e serviços públicos de saúde, tá? E também o inciso 13 do artigo 3º fala, essa já é uma despesa, tá? Se falar em custeio e investimento em hospitais universitários federais, isso é uma despesa. Custeio e o investimento em hospitais universitários federais é uma despesa. Agora, pagamento de remuneração de pessoal ativo e inativo desses hospitais universitários federais não é considerada despesa. Entendeu? Você consegue separar essas duas coisas e não confundir na prova? Beleza, então. Vamos lá, questão número 4. Considerando as normas para aplicação e repasse de recursos destinados às ações e aos serviços de saúde pelos entes públicos, analise as afirmativas a seguir. 1. Os recursos da União serão repassados ao Fundo Nacional de Saúde e às demais unidades orçamentárias que compõem o órgão do Ministério da Saúde para aplicação em ações e serviços públicos de saúde. Isso aqui tá certo, isso aqui tá lá no artigo 12, né?
Então, os recursos da União serão repassados ao Fundo Nacional de Saúde, tá, beleza? 2. Os estados e o DF aplicarão anualmente em ações de serviço público de saúde, no mínimo, 12%. Presta atenção, cara. Você tá disperso. Eu tenho certeza que você não tá prestando atenção na aula. Presta atenção no que eu tô falando aqui, ó. O 2. Estados e DF, 12%. Aí você pensa, caraca, é isso. Já vou marcar, tá certo, tá verdadeiro. Não, velho, calma. Na hora da prova, é o que eu já falei pra vocês, pessoal. Uma prova de concurso não é só conhecimento, cara. Não é só conhecimento. É você prestar atenção. É tá ligado o tempo todo. Presta atenção. 12%. Olha o que ele fala. Arrecadação dos impostos sobre propriedade predial e territorial urbana. Pensa, raciocina comigo. Imposto sobre propriedade predial e territorial urbana é de qual ente, pessoal? É do município, é do estado ou da União? Me responda aí. Você que paga IPTU ou ITU. Que é o que tá falando aqui. IPTU e ITU. Isso é imposto de qual ente, pessoal? É do estado? É do estado, pessoal? IPTU e ITU é do município. Isso aqui tá falso, galera. O que eu falei pra vocês. Aqui, ó. Por isso que eu destaquei, ó. Se falar em IPTU, ITU, ITBI e ISS é do município, não é do estado, não. Isso aqui tá errado, tá? E 3. O Distrito Federal aplicará anualmente em ações e serviços públicos de saúde, no mínimo, 15%. Até aqui tá certo. Até aqui. Beleza, pessoal? Mas toma cuidado, cara, porque essa questão é uma questão difícil, pessoal. Isso aqui é uma questão difícil. Lembra. O DF, ele é híbrido. Ele funciona ao mesmo tempo como estado e como município. Lembra? Olha esse esquema aqui. Se for referente a imposto estadual, quanto que ele vai destinar para a saúde aqui, o DF? 12%, lembrou? 12%. Se for como município, é 15%. Ou seja, tem 2 percentuais aplicáveis ao DF. Só que aí, se você estiver falando de estado, aí você está falando de, por exemplo, ICMS, você está falando de ITCMD, que é o causa-mortes, né? Transmissão causa-mortes. E você está falando também do IPVA. Lembrou? Aqui, ó. Agora, quando for referente a município, você está falando do ISS, que é o serviço de qualquer natureza. Você está falando do ITBI, que é o transmissão dos bens intervivos ali, tá bom? E você está falando também do IPTU. Entendeu a lógica? O esqueminha aqui, ó. Esse esqueminha aqui vai te ajudar bastante a entender o raciocínio, tá? O que ele está falando aqui, ó? Aplicará no mínimo 15%, ou seja, ele está falando disso aqui, ó. Disso aqui. Só que aí ele fala, ó, do produto da arrecadação direta dos impostos que não possam ser segregados em base estadual e em base municipal. Não, pessoal. Não. Vamos ler aqui, ó, o que está escrito aqui, ó. Quando for referente a essa parte, quando ele falar assim, ó, que o produto da arrecadação direta dos impostos que não possam ser segregados em base estadual e em base municipal, aí você vai aplicar 12% e não 15%. Ainda tem isso ainda, ó. Ele vai ser 12%. Eu vou colocar no esquema aqui, tá? Vou colocar aqui, ó. Impostos que não possam ser segregados em base estadual e em base municipal. Vou colocar aqui, ó. Colocar aqui, porque aí você não vai esquecer disso aqui na sua prova, tá? Tranquilo? Então, se ele falar dos impostos de base estadual é 12%, quais são eles? ICMS, ITCMD e IPVA. Se for município, 15%, ISS, TBI, IPTU, e 12% dos impostos que não possam ser segregados nem em base estadual e nem em base municipal. Entendeu, galera?
Então a questão 3 ela tá errada, né? Então só sobrou a questão número 1, que é a letra A. Apenas 1 está correta. Entendeu? Beleza? Tranquilo? Então tá aí, pessoal. É muito importante ter atenção a cada detalhe, tá? Porque, infelizmente, é isso, pessoal. Pode ser que a banca pegue pesado. E para mim, se cobrar nesse nível, vai ser uma questão muito difícil. Questão número 5. Com relação à Lei Complementar 141 de 2012, que regulamenta o artigo 3º do artigo 98 da Constituição, para dispor sobre as ações de serviço público de saúde, podendo ser afirmado que, vamos lá, letra A, haverá automática concessão de créditos à saúde toda vez que a variação nominal do produto interno bruto for majorada. Não é isso que consta lá na Lei Complementar 141. Vamos procurar a certa, tá? Letra B. A vigilância epidemiológica e a remoção de resíduos são consideradas despesas vinculadas às ações de serviços públicos de saúde. Errado. Vigilância epidemiológica e remoção de resíduos. Isso aqui tá onde, pessoal? Isso aqui tá lá no artigo 4º. Artigo 4º da lei. Não é considerada despesa. Artigo 4º, qual inciso? Vamos localizar aqui. Artigo 4º. E tá falando de quê? Vigilância epidemiológica, tá? Vigilância epidemiológica. Aliás, desculpa, pessoal. Vigilância epidemiológica e remoção de resíduos. Acho que é a remoção de resíduos. Vamos procurar aqui, ó. Ah, tá. Desculpa, pessoal. Vigilância epidemiológica, ela é considerada. Olha que questão difícil, cara. A FGV aqui pegou bem pesado, viu? Bem pesado. Se for vigilância epidemiológica, tá certo. Agora, remoção de resíduos, não. Remoção de resíduos aí já tá lá no artigo 4º, né? Então, essa aqui não é. Beleza? Então, letra B tá fora. E letra C. São diretrizes para as ações de serviço público de saúde a universalização, a isonomia e a gratuidade do sistema. Agora sim tá certo. A letra C é a resposta, que é o que tá falando aqui, ó. É o que tá falando aqui no inciso 1 do artigo 2º. Tá vendo? Ele cobrou as diretrizes, né? Não é muito comum cair isso em prova, né? Então, sejam destinadas às ações e serviços públicos de saúde de acesso universal, igualitário e gratuito. Resposta, né? Letra C de casa. Tranquilo, pessoal? Agora, a gente vai resolver uma que eu vi aqui no QC, né? Sobre a parte da arrecadação lá, tá? Vamos ler aqui, ó. Ela fala assim: as regras de aplicação mínima a cada ano estão definidas na Constituição, na Lei Complementar 141, etc. Correlacione as regras de contribuição e arrecadação de impostos por esfera de governo. Aí tem o número 1 aqui, né, que é a União, 15% da receita corrente líquida, vocês já sabem disso. O 2 são os estados, 12% da arrecadação dos impostos e tal. E 3 dos municípios aqui, porque a formatação aqui não ficou muito boa, tá, pessoal? Mas vai dar pra gente responder. Aí é para você colocar, né, os números aqui em cada um dos campos, né? Então o primeiro fala assim, né? Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias. Circulação de mercadorias é o que, pessoal? ICMS. ICMS é um imposto de base estadual. Então, se é do estado, então é o número 2 aqui, ó. Então, esse aqui é o número 2, certo? Quando você estiver na prova, você já elimina, ó. Esse aqui começa com 1, então tá fora. Esse aqui começa com 3, então tá fora. Esse aqui começa com 1, então tá fora. Só sobrou B e D. Olha que fácil, né? Vamos lá? Que mais? O próximo. Imposto sobre importação e exportação, né? Então, imposto sobre importação e exportação é da União, tá bom, pessoal? Se é da União, então esse aqui é o número 1, tá? Número 1. Então aqui, ó, você já elimina a B, você só sobrou a letra D. Acabou. Já acertou a questão. Nem precisou perder tempo. Mas vamos ver as demais, ó. A terceira, imposto sobre propriedade de veículos automotores, IPVA, é de base estadual. Estadual é 2. O outro aqui, ó, imposto sobre propriedade predial e territorial urbana, IPTU, isso é municipal, então é 3. O outro, imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, isso é da União. Imposto de renda, tá, pessoal? Então aqui é 1. E imposto sobre transmissão
intervivos. Intervivos é o quê? ITBI, tá? Isso aqui é de âmbito o quê? Municipal. Não confunda o ITBI com o ITCMD. ITCMD, causa mortes, é estadual, tá bom, pessoal? ITBI é municipal. Então, como é que fica a ordem aqui, né? Se é intervivos, é o quê? É municipal. Então, aqui é 3, né? Então, como é que ficou aqui a nossa ordem, né? Então, 2, depois 1, depois 2, depois 3, depois 1 e depois 3. Vamos ver se bate aqui, ó. 2, 2, 1, 1, 2, 3, 1, 3. É isso. Certo? Tranquilo, pessoal? É isso, então. Muito obrigado a todos, né? Espero que vocês tenham entendido essa aula. Fiquem com Deus. Quiser ser meu aluno ou minha aluna, link na descrição. O primeiro link aí na descrição. Tem o cupom de desconto. Tem o cronograma de estudos, caso vocês queiram aí para o cargo de assistente administrativo. Tem meu Instagram, @tutorial do concurseiro, e meu WhatsApp. É isso, valeu, um abraço e até a próxima.